Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu e o Zé vamos explicar um pouquinho pra vocês sobre a Era Meiji. Bem, vamos começar pelo começo? Bom, o Japão só começou a sua unificação no século XVII, quando o país estava sob o domínio de um shogun, que seria um líder político e um chefe militar supremo, mas mesmo assim sob as influências e subordinado ao imperador, que tinha funções meramente decorativas no país. Mas foi só no final desse século, ou seja, no final do século XVII, que foi fundada a dinastia do shogunato Tokugawa, que implantaria no Japão uma política isolacionista. Zen, você pode explicar pra gente o que seria uma política isolacionista? Isolacionismo é a prática que um país pode adotar de não manter relações internacionais oficiais com outros países. O caso de isolacionismo no Japão é o exemplo mais fiel da prática de fechamento com os outros países, com o mundo externo ao Japão. Durante cerca de 300 anos, o Japão manteve um sistema chamado de sakoku, que proibia a entrada de estrangeiros no país e também a imigração dos nativos para esses outros países. Os governantes japoneses acreditavam que dessa forma a vida interna, a vida dentro do Japão não sofreria alterações e não colocaria em risco o equilíbrio da sociedade japonesa. É importante ressaltar, para que vocês possam entender um pouquinho desse processo até chegar na Era Meiji, que nesse final do século XVII o Japão ainda era um país feudal, economicamente atrasado e que se mantinha distante em termos de relações internacionais. Meados do século XIX, que por conta de sérios problemas que estavam acontecendo dentro do Japão, que levou ao enfraquecimento do shogunato. Então a política isolacionista que estava acontecendo no Japão foi rompida. Então a gente tem que pensar que durante vários anos o Japão estava sendo excluído do mundo ao seu redor, do exterior, e aí de repente ele tem acesso a todas essas novidades, essas mudanças que aconteceram no mundo, enquanto ele estava ali isolado, o que levou a uma globalização no Japão. A partir de 1800, o comércio norte-americano com a China forçava os Estados Unidos a encontrarem uma base para seus navios no meio dessa longa viagem que eles faziam pelo Oceano Pacífico e pediram para o Japão. Os japoneses não gostaram muito da ideia e recusaram a deixar que os navios estadunidenses atracassem em seus portos, o que não agradou muito os Estados Unidos. O país norte-americano então resolveu fazer uma ameaça militar ao Japão e enviou 2 esquadras informando do pedido do presidente estadunidense. A intimidação e a bajulação dos Estados Unidos fizeram com que o Japão abrisse suas portas para os navios estadunidenses e mais tarde que abrisse novamente para algumas potências europeias. Isso fez com que o Japão tivesse o maior contato com o mundo ocidente e levou a um grande avanço em termos de modernização do país. Com o passar do tempo, a população japonesa começou a dominar o conhecimento para a criação de suas primeiras indústrias. E esse processo de modernização foi transferido para o campo político, o que levou à Revolução Meiji. Vamos então recapitular o que aconteceu até agora, tá bom? Século XVII, o Japão começou a ser unificado. Final do século XVII, foi fundada a dinastia Tokugawa, que implantou no Japão uma política isolacionista. Então, por um tempo, o Japão se manteve isolado do resto do mundo. Até que, por causa de diversos problemas sérios internos que estavam acontecendo dentro do Japão, essa política foi rompida e o Japão começou a se relacionar com países à sua volta, tá? 1800, o que aconteceu em 1800? Os Estados Unidos, por conta do comércio que fazia com a China, precisava de uma base, de um lugar no Oceano Pacífico onde ele poderia parar os seus navios para fazer diversas coisas, até chegar na China para conseguir essa troca de comércio, de produto e tal. Depois de muita insistência, os Estados Unidos conseguiu convencer o Japão a abrir os portos e de recebê-los no seu país. O que fez com que, depois de alguns anos, o Japão começasse a receber as potências europeias e ele começou a ter contato com esse mundo ocidental. Começou a ter contato com a modernização, com a industrialização, e ele começou a se modernizar e a se industrializar, até que essa modernização foi levada para o campo da política e houve a Revolução Meiji. Surgiram manifestações de cunho nacionalistas que passaram a se opor ao governo absoluto do shogunato, da dinastia Tokugawa que a gente viu lá atrás, lembra? Bom, dessa forma, com o apoio do exército e da marinha, Mitsuhito, que é o imperador Meiji, fez uma série de reformas para dar uma nova cara na política japonesa. O que aconteceu? O antigo poder político dos donos de terra foi substituído por prefeituras locais, mas ainda subordinadas a um poder central. Além disso, teve a instalação do poder legislativo formado por um parlamento bicameral. Bom, mas vamos falar sobre a Era Meiji. Como é que a gente pode definir a Era Meiji?
A Era Meiji foi durante esse período. Foram todas essas mudanças sociais, econômicas e políticas que estavam acontecendo no Japão. Mudanças sociais, a gente pode falar um pouquinho sobre o fim do poder dos grandes proprietários de terra e o fim do feudalismo japonês. Essas mudanças econômicas a gente pode botar como a industrialização. Em mudanças políticas, o sistema de governo do Japão mudou e foi implantada uma constituição baseada nos moldes europeus. Todas as mudanças juntas e misturadas podem ser uma forma da gente definir a Era Meiji. Para ir um pouquinho, a gente queria contar pra vocês uma curiosidade muito legal sobre esse período. Uma coisa que muita gente não sabe é que os samurais foram decisivos para o fim do shogunato de Tokugawa. Porém, eles acabaram perdendo muitas vantagens e todas as suas forças durante o novo regime. Em 1876, os samurais foram proibidos de portar armas. Apenas as pessoas que estavam no exército oficial é que podiam carregar armas nas ruas. Isso na prática levou à extinção da classe dos samurais. E eles também acabaram perdendo o salário fixo que eles recebiam. Isso fez com que 6% da população japonesa da época se visse desempregada de um dia. A partir desse momento, durante a Era Meiji, as atividades econômicas se voltaram para o desenvolvimento agrícola e a formação de uma consistente indústria de base. Bom, paralelamente a isso, vai ser criado um novo sistema de cobrança tributária que permite ao governo arrecadar impostos suficientes para ampliar a realização de investimentos na economia e nas forças armadas. Vamos então parar tudo e vamos ampliar para fora do Japão e vamos dar uma olhada na Europa. Vale a pena lembrar que nesse momento a Europa estava passando pela corrida imperialista. Os países europeus eles já tinham retalhado a África e já tinham tomado a Ásia. Então o Japão, com medo de ser vítima desses países que estavam tendo esse movimento, essa política imperialista, o que eles fizeram? Eles resolveram se lançar nessa empreitada imperialista. Vou ser imperialista para não sofrer o imperialismo. Faz sentido, não é mesmo? Então, o Japão necessitava de matéria-prima, necessitava de fontes de energia e ainda de mercado consumidor para seus produtos. E ainda tem o fato do Japão ter um excedente populacional significativo por conta da melhoria da qualidade de vida e dos avanços da medicina. O Japão, que tinha uma frota naval poderosa, ele avançou pela Coreia e pela China, travando uma guerra sino-japonesa com a China, com o objetivo de tomar a região da Manchúria. A China foi derrotada pelo Japão, e além da Manchúria, o Japão conseguiu ficar com a ilha de Taiwan. O que aconteceu é que nesse meio tempo, a Rússia também ficou interessada na região da Manchúria. O que ela fez? Declarou guerra ao Japão para ver se conseguia ficar com essa região. Mas o Japão venceu. E através do Tratado de Portsmouth, além do reconhecimento russo da anexação japonesa, ele ainda conseguiu a Coreia como sua área de influência. O domínio japonês foi se alastrando por diversas ilhas do Pacífico até 1941, quando seus interesses chocaram-se com os interesses comerciais norte-americanos. Fala, galera! Então, pra terminar o nosso vídeo, a gente separou algumas características principais da Era Meiji pra vocês, tá bom? Começa com o fim do sistema feudal, do shogunato e dos samurais, a extinção dos feudos e a reforma agrária, a abertura dos portos tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa e intensificação das relações internacionais, desenvolvimento da urbanização e avanço de modernização do país, intercâmbios culturais para o Ocidente, governo democrático e a unificação do país, promulgação da primeira Constituição, instauração da monarquia constitucional, criação e organização do exército próprio, reformas econômicas e legislativas, intervenção do Estado na economia, centralização política e o fortalecimento do Estado, criação da moeda japonesa, criação do Banco do Japão, ensino primário obrigatório, criação de universidades e, por último, a expansão dos transportes. E galerinha, gostaram do vídeo? Deem um like aqui embaixo. Se você não gostou, dá um like assim mesmo. Espero que vocês gostaram. A gente vai fazer mais vídeos. Um beijo e obrigado pela atenção.